Há anos, a tensão entre Israel e Irã vem fervendo logo abaixo da superfície. Em outubro de 2023, quando o Hamas lançou um ataque terrorista contra Israel, essas tensões explodiram em um conflito intenso. Agora, em junho de 2025, a situação chegou a um ponto crítico. Israel desferiu um golpe poderoso contra o Irã, colocando o mundo à beira de uma guerra que pode engolir todo o Oriente Médio. A Operação Lion's Roar de Israel destruiu o programa nuclear iraniano e eliminou vários dos principais líderes do país. O mundo está acompanhando com o coração na mão, se perguntando: o que vem agora? O site The War Zone, ou TWZ, foi um dos primeiros a noticiar o ataque surpresa de Israel ao Irã. No dia 13 de junho, o TWZ citou um oficial israelense anônimo que disse: "O ataque ao Irã é só o começo. O Irã está em estado de emergência." A declaração parece confirmar uma notícia anterior do Axios, também do dia 13, que dizia que a Força Aérea Israelense começou bombardeios no Irã no dia anterior. Naquele momento, ninguém sabia ao certo quais eram os alvos. Agora, os detalhes estão começando a aparecer. O TWZ informou que Israel ficou em silêncio sobre o ataque no início, provavelmente porque a operação ainda estava em andamento e eles queriam evitar vazamentos. Isso mudou às 8h51 da noite, horário do leste dos Estados Unidos, quando as Forças de Defesa de Israel, ou IDF, divulgaram um comunicado confirmando que realizaram um ataque preciso e preventivo contra instalações nucleares do Irã e vários oficiais de alto escalão. A IDF anunciou que, seguindo ordens da liderança política, lançou uma campanha de ataques precisos, guiada por inteligência de alta qualidade, para neutralizar o programa nuclear do Irã e responder à agressão contínua de Teherã contra Israel. Dezenas de caças da Força Aérea Israelense, ou IAF, concluíram a primeira fase, atingindo dezenas de alvos militares, incluindo instalações militares, em várias regiões do Irã. A IDF destacou que os ataques foram uma resposta às campanhas terroristas diretas e indiretas do Irã contra Israel, feitas por meio de financiamento e comando de forças proxies no Oriente Médio, além da busca por armas nucleares. A IDF também afirmou que o Irã declarou abertamente sua intenção de destruir o Estado de Israel. O motivo deles era claro: precisavam atacar o Irã com força devido a ameaças urgentes. Eles avaliaram que o Irã estava preparando um ataque direto contra Israel, e os bombardeios serviram tanto como retaliação pelo apoio do Irã a grupos proxies como o Hamas, quanto como uma medida direta para impedir que o Irã desenvolvesse armas nucleares capazes de ameaçar Israel. Então, o que Israel atingiu? A instalação nuclear de Natanz foi um dos primeiros alvos confirmados. A conta Clash Report no X compartilhou essa notícia junto com um vídeo de 18 segundos mostrando fumaça subindo de escombros em chamas no local. A instalação de Natanz, parte do programa nuclear do Irã, é protegida por cerca de 7,5 metros de concreto, segundo o Times of Israel. Informações públicas sobre o local existem desde 2002, e ele é conhecido por abrigar centrífugas enterradas a cerca de 50 metros de profundidade. Isso fez de Natanz um alvo óbvio para a missão da IDF de interromper as capacidades nucleares em desenvolvimento do Irã. Mas Natanz não foi o único alvo atingido na Operação Lion's Roar. Às 9h30 da noite, o TWZ relatou ataques aéreos em Piranshar, uma cidade na província do Azerbaijão Ocidental, perto da fronteira com o Iraque. Esses ataques foram diferentes dos anteriores. Enquanto Natanz é uma instalação nuclear, Piranshar é uma cidade estratégica. A conta Thomas Van Linger, no X, compartilhou imagens iniciais mostrando fumaça subindo de um prédio atingido por ataques aéreos israelenses. Uma postagem posterior incluiu um vídeo mostrando várias explosões secundárias em um local atacado na cidade. Van Linger sugeriu que Israel mirou Piranshar por causa de seus depósitos de munição. Outro alvo foi destruído.
Outros relatos indicaram que a capital do Irã, Teherã, também não escapou dos ataques da IDF. A conta Ozint Defender no X informou que operações de busca e resgate estavam em andamento em vários locais de Teherã, sugerindo que Israel atingiu a capital com força. A conta compartilhou imagens de um prédio não identificado na cidade sendo inspecionado por equipes de resgate. O TWZ também notou que a mídia estatal iraniana relatou um grande incêndio perto ou na sede do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC. Os ataques iniciais em Teherã pareceram ser apenas o começo. A Ozint Defender compartilhou imagens na madrugada do dia 13 de junho, mostrando Israel lançando uma segunda onda de ataques aéreos na cidade, com o Irã respondendo com operações de defesa antiaérea. O quadro devastador pintado pela Operação Lion's Roar de Israel está ficando mais claro. Essa é uma campanha precisa, mirando alvos específicos, não apenas um único local. Israel atingiu vários pontos no Irã em minutos ou horas, por meio de ataques aéreos coordenados para destruir instalações nucleares e militares importantes. E as notícias para o Irã só pioram. Relatos sugerem que o ataque foi possível graças a forças terrestres israelenses operando dentro do Irã e à neutralização das defesas aéreas iranianas. A conta Status 6X pareceu confirmar a presença de Israel no Irã, citando um oficial israelense anônimo que disse que, junto com os ataques aéreos em grande escala da IAF, o Mossad conduziu operações secretas de contra-terrorismo dentro do Irã para sabotar os sistemas de mísseis estratégicos e as defesas aéreas do país. Isso indica que Lion's Roar não foi um ataque aéreo comum. Israel provavelmente planejou por semanas, talvez meses, para infiltrar agentes do Mossad no Irã antes do ataque. A presença deles explica o grande dano causado, enquanto o Irã parecia incapaz de responder efetivamente. O oficial sugeriu que agentes do Mossad realizaram operações de sabotagem para desativar as defesas aéreas do Irã em locais críticos, permitindo que a IDF bombardeasse alvos importantes com bombas e mísseis. E alvos aqui não se referem apenas a instalações nucleares, depósitos de munição ou prédios em Teherã. Israel também mirou pessoas. O TWZ relatou que os ataques em Teherã focaram especificamente em figuras militares importantes do Irã. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, Maior-General Mohammad Barkairi, foi um dos mortos nos ataques aéreos israelenses. O New York Times confirmou isso, adicionando que Israel eliminou o segundo oficial mais importante das Forças Armadas do Irã, logo abaixo do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei. E Barkairi foi apenas o começo. O New York Times também informou que os ataques de Israel mataram o general Hossein Salami, comandante do IRGC. Isso pode explicar o incêndio na sede do IRGC. Israel pode ter mirado aquele prédio para eliminar Salami, removendo assim duas figuras centrais do exército iraniano. O general Gholam Ali Rashid, vice-comandante-chefe das Forças Armadas do Irã, também foi morto nos ataques aéreos. Além de figuras militares, Israel mirou alguns dos cientistas nucleares mais importantes do Irã. Mohammad Mehdi Taranchi, um físico teórico e presidente da Universidade Islâmica Azad em Teherã, foi morto. Da mesma forma, Fereydon Abbasi, ex-chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, também foi morto. O Clash Report ainda notou que Israel mirou Ali Shamkhani, chefe do programa nuclear do Irã e conselheiro próximo de Khamenei. Por um tempo, não estava claro se Shamkhani havia sido morto, embora sua residência tenha sido supostamente atingida. O TWZ até relatou que Shamkhani ainda estava vivo. No entanto, a CNN foi uma das primeiras a confirmar sua morte. Há um lado positivo para o Irã. Apesar de Israel ter eliminado algumas de suas principais figuras militares e nucleares, eles não conseguiram matar o próprio Ayatollah Ali Khamenei. Ele foi confirmado como vivo. Isso pode ter sido intencional.
Eliminar oficiais militares e cientistas é uma coisa. Matar o líder de uma nação em seu próprio território é praticamente uma declaração de guerra total e forçaria o Irã a uma resposta forte. Falaremos mais sobre isso depois. O que está se desenrolando parece ser uma clara estratégia de decapitação, combinada com os ataques de Israel a instalações nucleares e militares importantes no Irã. Em 24 horas, pelo menos 6 das figuras mais críticas do Irã nas áreas militar e nuclear foram mortas, com o objetivo de semear o caos nas organizações que lideravam. Khamenei perdeu alguns de seus conselheiros mais confiáveis e algumas das mentes mais brilhantes do país, interrompendo gravemente o programa nuclear do Irã. Este é um golpe duro, levando à pergunta óbvia: por que Israel fez isso? A IDF deu uma pista na sua declaração inicial, citando tanto a guerra por procuração do Irã quanto sua busca incansável por armas nucleares. Esta última parece ser a maior preocupação da IDF. Pelo menos, essa é a impressão da declaração da IDF postada no X após os primeiros ataques aéreos. Informações recentes de inteligência indicam que o Irã está se aproximando de um ponto sem retorno na sua corrida para adquirir armas nucleares. O país está produzindo milhares de quilos de urânio enriquecido, junto com compostos enriquecidos dispersos e protegidos em instalações subterrâneas fortificadas. Esse programa acelerou significativamente nos últimos meses, trazendo o Irã mais perto do que nunca de possuir armas nucleares. Isso é algo que Israel não pode permitir. Um Irã com armas nucleares se tornaria uma ameaça muito maior para Israel e poderia dominar o cenário geopolítico do Oriente Médio. A IDF concluiu em sua declaração que o Estado de Israel não tinha outra escolha. A IDF tem o dever de proteger os cidadãos israelenses e continuará fazendo isso. Embora os comentaristas certamente debatam a verdadeira urgência do ataque ao Irã nos próximos dias, não há como negar que o Irã está se aproximando de construir armas nucleares. Em março, o Iran Watch publicou uma linha do tempo estimando o tempo que o Irã precisa para produzir uma arma nuclear. O relatório observou que o Irã ainda não tem urânio de grau armamentista, ou seja, urânio enriquecido a 90% ou mais no isótopo U-235. Mas eles estão chegando perto e poderiam começar a enriquecer a 90% a qualquer momento. O Iran Watch afirmou que o Irã possui cerca de 268 quilos de urânio enriquecido a 60% de U-235, o suficiente para produzir de 5 a 8 armas nucleares. O Irã poderia alcançar 90% com esse estoque em cerca de 2 semanas, se decidisse intensificar a produção de armas. O Conselho de Relações Exteriores também publicou um artigo no dia 12 de junho explorando as capacidades nucleares do Irã. O texto confirmou que o Irã ainda não tem armas nucleares, mas analistas ocidentais acreditam que o país tem o conhecimento e a infraestrutura para produzi-las rapidamente se a liderança decidir fazer isso. Isso implica que é apenas uma questão de tempo até que o Irã construa uma ogiva nuclear. A única coisa que parece estar segurando o Irã é a consciência da forte reação internacional que tal movimento desencadearia. Então, será que o Irã vai deixar essa reação contê-lo após a Operação Lion's Roar? Só o tempo dirá. Israel também pode ter sido impulsionado a agir pelo movimento do Irã no dia 13 de junho, apenas horas antes do ataque de Israel. No dia 31 de maio, o órgão de monitoramento nuclear da ONU relatou que o Irã acumulou cerca de 408 quilos de urânio enriquecido a 60%. Isso representa um aumento de 294,9% desde a última inspeção em fevereiro, mostrando que o Irã não tem intenção de cumprir as regulamentações da Agência Internacional de Energia Atômica, ou AIEA, em Viena, para limitar o enriquecimento de urânio. A ONU condenou o Irã por essa violação. O Irã respondeu anunciando no dia 13 de junho sua intenção de construir uma terceira instalação de enriquecimento de urânio. Apenas horas depois, as bombas de Israel começaram a cair no Irã. Nesse ponto, está claro que Israel estava pelo menos correto ao afirmar que atacou o Irã devido à ameaça nuclear que ele representa.
Essa afirmação é apoiada por várias organizações que alertaram sobre as atividades de enriquecimento de urânio do Irã. O Irã não ajudou a si mesmo ao desafiar publicamente a ONU com o anúncio de um novo centro de enriquecimento. Israel viu suas ações de 12 a 13 de junho como necessárias para desmantelar o programa nuclear do Irã antes que ele pudesse dar o passo final de enriquecer urânio ao nível de 90% necessário para uma ogiva nuclear. Tudo isso leva à pergunta óbvia: o que acontece agora? Do ponto de vista de Israel, o que ocorreu no dia 13 de junho é apenas o começo. Segundo o chefe do Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir, citado pelo TWZ, povo de Israel, esses são dias decisivos. Estamos nos estágios iniciais de uma nova fase na nossa campanha para garantir nosso futuro. Zamir acrescentou que Israel se preparou para a Operação Lion's Roar por muito tempo e pediu ao povo israelense que apoiasse as Forças Armadas enquanto a campanha entra na próxima fase. Diferente de antes, enfrentamos um inimigo que é uma nação e uma potência regional com um exército diferente de qualquer outro. Além da tecnologia, meios e métodos de guerra, temos um elemento único: o espírito judaico e a determinação sionista batendo em nossos corações. Isso certamente sugere que Israel não terminou. Segundo a conta Hagib Soilu no X, o canal 12 de Israel confirmou que os ataques militares do país continuarão por mais 2 semanas. Se esses ataques serão tão intensos quanto o que já ocorreu, ainda veremos. Mas não se engane, isso não é um ataque isolado. Nos próximos dias, espera-se que Israel continuará atacando o Irã. Claro, o Irã não está ficando de braços cruzados diante dessas ações. Segundo o Jerusalem Post, um oficial iraniano anônimo afirmou que a resposta do Irã ao ataque de Israel será dura e decisiva, adicionando que a retaliação estava sendo discutida nos mais altos níveis. Essa resposta pareceu chegar por volta de 1h15 da manhã, horário do leste dos Estados Unidos. A AFP relatou no X que o Irã lançou cerca de 100 drones em direção a Israel. A mesma fonte observou que Israel estava trabalhando para interceptar esses drones. O TWZ acrescentou que Israel estava fazendo isso sozinho. No passado, os Estados Unidos e outras forças aliadas colaboraram com Israel para neutralizar drones de ataque. Desta vez, não. Isso nos leva à resposta dos Estados Unidos à Operação Lion's Roar de Israel. É fácil presumir que os Estados Unidos apoiaram Israel na condução desses ataques aéreos. Em abril passado, a Reuters relatou que o presidente Donald Trump havia alertado o Irã que eles pagariam um preço se não abandonassem seu programa nuclear e começassem negociações com os Estados Unidos. Essas ameaças vieram enquanto os Estados Unidos conduziam uma campanha de bombardeio em grande escala contra as forças Houthi no Iêmen, mirando um dos grupos proxies mais proeminentes do Irã no Oriente Médio. No entanto, essa suposição está errada. Os Estados Unidos afirmaram que não tiveram envolvimento com a Operação Lion's Roar. O secretário de Estado Marco Rubio se pronunciou para distanciar os Estados Unidos das ações mais recentes de Israel. Ele disse: "Não estamos participando dos ataques ao Irã e nossa maior prioridade é proteger as forças americanas na região. Deixo claro, o Irã não deve mirar nos interesses ou no pessoal americano." Embora formulado como um aviso, a declaração claramente visa mostrar ao Irã que os Estados Unidos não estão apoiando Israel enquanto as negociações nucleares estão em andamento. Isso também significa que não está claro se os Estados Unidos tinham algum conhecimento prévio da Operação Lion's Roar antes de ela começar. Segundo a BBC, Israel informou aos Estados Unidos que o ataque era necessário para proteger sua segurança nacional. No entanto, não está claro se essa notificação veio antes ou depois do início da Operação Lion's Roar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provavelmente está insatisfeito com a situação.
Poucas horas antes de Israel atacar o Irã, a BBC relatou que Trump havia alertado que qualquer ação militar contra o Irã neste momento atrapalharia os esforços dos Estados Unidos para negociar um acordo nuclear. Trump disse: "Enquanto eu achar que eles vão chegar a um acordo, não quero que interfiram." No entanto, ele também sugeriu que um ataque israelense era iminente, adicionando: "Parece que algo muito provavelmente vai acontecer." Isso sugere que os Estados Unidos podem ter tido alguma ideia dos planos de Israel. Mas agora, com a Operação Lion's Roar a todo vapor, os Estados Unidos parecem não querer se envolver. Isso provavelmente explica por que os Estados Unidos não ajudaram Israel a interceptar os mais de 100 drones do Irã. Fazer isso poderia ser visto pelo Irã como um endosso ao ataque de Israel, o que contradiz os objetivos dos Estados Unidos no Irã. Em vez disso, o The Guardian argumentou que a Operação Lion's Roar apenas mostra que Trump não consegue conter o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O jornal também observou que a campanha quase certamente destruiu os esforços de Trump para negociar um acordo com o Irã para evitar que ele desenvolvesse armas nucleares. O Guardian ainda sugeriu que o ataque de Israel forçará o Irã a retaliar, o que já começou, e pode levar a uma guerra maior entre Israel e o Irã. Trump não quer isso, mas, neste momento, ele pode não ser mais capaz de impedir. Nesse impasse geopolítico, todo o Oriente Médio está à beira do precipício. Israel e o Irã não declararam guerra formalmente, mas a situação permanece extremamente tensa. Israel fez várias declarações indicando que a Operação Lion's Roar continuará nos próximos dias, o que significa que eles provavelmente mirarão em mais instalações nucleares e oficiais importantes do Irã. O Irã respondeu com um ataque de drones. As duas nações estão à beira da guerra, mas nenhuma cruzou essa linha ainda. No entanto, essa é uma situação em evolução. Com os ataques ao Irã continuando e as tensões mais altas do que nunca, uma declaração formal de guerra pode vir nos próximos dias. Se isso acontecer, o Oriente Médio mudará para sempre, e os Estados Unidos e outros aliados de Israel enfrentarão escolhas difíceis sobre se devem apoiar Israel no que vier depois. A realidade é que os sinais de alerta da Operação Lion's Roar estavam evidentes antes. Poucas horas antes de Israel atacar o Irã, publicamos uma análise detalhando a escalada de tensões entre as duas nações até esse momento. Confira esse artigo se quiser saber mais sobre tudo que levou à Operação Lion's Roar. E se achou este texto útil, não esqueça de seguir nosso canal para as últimas atualizações sobre o conflito em andamento entre o Irã e Israel.